Irmãos e irmãs que nos acompanham pelo Facebook, bom dia. Esta missa será celebrada pelo 7º dia de falecimento de Dirce da Costa Carvalho e Pracelino Rodrigues Neres. Dispostos a deixar que o Senhor realize sua obra em nossa vida, somos questionados nesta liturgia sobre quem é Jesus. A resposta de Pedro nos compromete com o reino de Deus e nos impele a dar também uma resposta pessoal, inspirada pela sabedoria divina. Celebremos dando graças ao Pai por todos os que se põem a serviço da comunidade. Com o nosso canto, acolhemos a procissão de entrada. Se ouvires a voz do vento, chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo, mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos e irmãs aqui presentes, irmãos e irmãs que se unem a nós através do Facebook, das nossas paróquias de Gabriel Monteiro e Piacatu, sejamos todos bem-vindos à Santa Missa deste 21º domingo do tempo comum. Abramos o nosso coração à graça de Deus, nosso Senhor, para podermos celebrar bem esta Santa Missa. E ao longo desta semana que começa, dentro de casa, no ambiente de trabalho, no convívio com as pessoas, que possamos nós dar testemunho do mistério de fé e amor que nós celebramos agora nesta Eucaristia. E para tanto, coloquemo-nos diante de Deus em atitude penitencial para lhe pedir perdão pelos nossos muitos pecados. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos menos indignos de nos aproximar da mesa do Senhor. No instante de silêncio, apresentemos a Deus nosso Senhor com muita humildade os nossos pecados. Pecados cometidos por palavras, pecados cometidos por pensamento, pecados cometidos por atitudes, mas também os pecados das nossas omissões. E clamemos o perdão e a misericórdia de Deus em nosso favor. Senhor,
que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com muita alegria, entoemos neste dia do Senhor o nosso hino de louvor a Ele. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, vos louvamos, bendizemos, adoramos. Nós vos glorificamos e nós vos damos graças por vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Jesus Cristo, Senhor Deus, Filho único do Pai, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, vós que estais à direita do Pai. Tende piedade, vós que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, acolhei a nossa súplica. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nossa sua paz. Só vós sois o Santo Senhor, o Altíssimo, só vós, Jesus Cristo, com o Espírito e o Pai, em vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nossa sua paz. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ao Senhor tudo pertence, mas a nós Ele confiou a tarefa de assumir o projeto do seu reino. Acolhamos a palavra que nos interpela sobre a nossa adesão à pessoa de Jesus. Ouçamos as leituras. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor a Sobna, o administrador do palácio: Eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Acontecerá que nesse dia chamarei meu servo Eliacim,
filho de Osias, e o vestirei com a tua túnica, e colocarei nele a tua faixa. Porei em suas mãos a tua autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca em um lugar seguro. E aí ele terá o trono de glória na casa de seu pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Eu agradeço vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em minha obra começada. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada. E esta obra que fizeram vossas mãos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos! De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Palavra do Senhor.
aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e os poderes do reino das trevas jamais poderão contra ela. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem. Vem iluminar, vem Espírito Santo, vem iluminar. Irmãos e irmãs caríssimos aqui presentes, irmãos e irmãs que celebram conosco esta Eucaristia através do Facebook, na Santa Missa deste 21º domingo do tempo comum, a Santa Igreja propõe à nossa reflexão 2 temas importantíssimos sobre os quais
se fundamenta a nossa vida cristã. O primeiro destes temas é justamente o da revelação da identidade de nosso Senhor Jesus Cristo como o Messias, isto é, como o enviado do Pai a este mundo para realizar a obra da nossa salvação. E o segundo tema é justamente o mistério da Igreja, que nasce da profissão de fé em Jesus como o Messias, o Filho do Deus vivo, que saiu da boca do apóstolo Pedro. Pedro, ao qual, em virtude justamente desta profissão de fé, ao qual Jesus confiou o que nós chamamos o poder das chaves. Quando Jesus lhe diz: eu te darei as chaves do reino dos céus, o poder das chaves, isto é, a autoridade para governar a igreja. Não para concretizar interesses pessoais, não para oprimir os outros, mas justamente para permitir o acesso das pessoas a Cristo Jesus, como nós rezamos na oração coleta da Santa Missa, o acesso às verdadeiras alegrias que nós encontramos justamente na comunhão com Ele. E hoje nós vamos iniciar a nossa reflexão meditando um pouco acerca da primeira leitura, tirada do capítulo 22 do livro do profeta Isaías. Justamente porque esta leitura ilumina com uma luz toda especial a reflexão do Evangelho segundo São Mateus, cujo texto foi há pouco proclamado, né? E a primeira leitura da Santa Missa de hoje, ela nos leva até o palácio do rei Ezequias, o rei de Israel chamado Ezequias, no qual, né, este sujeito chamado Sóbina exercia o cargo de administrador. Não é? O que era o administrador do palácio do rei nos tempos bíblicos? Então, o administrador, ele tinha em seu poder a chave do palácio, né? Nós ouvimos aqui na leitura, né, dizendo que ele levará sobre os ombros a chave da casa de Davi, porque de fato a chave do palácio era uma trave grande de madeira com pinos, pinos de ferro com a qual se fechava a porta do palácio. E o administrador, ele tinha justamente esta função de abrir e de fechar a porta do palácio. Como ele administrava os bens reais e tinha esta função de abrir e de fechar a porta principal do palácio, portanto, a porta que dava acesso à casa do rei, era ele que permitia ou não o acesso das pessoas, dos súditos, ao soberano. E o que é que Deus diz pela boca do profeta Isaías na primeira leitura? Deus anuncia que Sóbina será destituído do seu posto e substituído por uma pessoa chamada Eliacim. Sóbina será deposto do cargo que ocupa, destituído do seu cargo. E a razão não está escrita aqui no texto, mas se nós vamos aos versículos anteriores, nós vamos descobrir a razão pela qual Sóbina já não pode mais exercer esta função no palácio do rei Ezequias. Por quê? Porque Sóbina construiu para si mesmo um túmulo com dinheiro do povo.
Edificou para si um túmulo com o dinheiro que não era seu, com o dinheiro do povo, e isto num lugar alto da cidade, para se ostentar, para se mostrar, para se elevar diante dos demais. Então, apropriando-se do que não era seu, portanto, administrando de maneira corrupta os bens reais, do qual não é ele era administrador, fez um túmulo para si. E se não bastasse, o fez num lugar alto para que todo mundo pudesse ver. Corrupção e ostentação. Coisa não muito diferente dos dias de hoje. E por conta disso, Deus anuncia que Sóbina já não é mais digno de ocupar o cargo, não é, de administrador do palácio, daquele que guardava consigo a chave da casa de Davi, que permitia ou não o acesso ao rei. E ele será destituído, justamente vai substituir Eliacim, filho de Eucias, porque Eliacim irá exercer este cargo de administrador do palácio, não é, como um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá, isto é, ele o fará na justiça e no direito. E muito bem, esta reflexão que nos é proposta pela primeira leitura ilumina com uma luz muito especial e bonita a reflexão acerca do Evangelho de hoje, tirado do capítulo 16 de São Mateus. Jesus questiona os seus apóstolos acerca do que as pessoas estavam dizendo a respeito dele. E é muito interessante este questionamento que Jesus dirige aos apóstolos, porque Jesus não está querendo medir a sua popularidade, não. Né? Isto aqui não é uma pesquisa Ibope. Jesus não está querendo medir a sua popularidade entre as pessoas. Jesus, porque já estava há algum tempo andando entre as pessoas, anunciando o Evangelho, realizando as obras, os sinais miraculosos por ele realizados, ele queria saber, não é, qual é a impressão que tudo isso estava deixando entre as pessoas. Não uma impressão errada, equivocada a respeito dele. Ele queria saber se as pessoas tinham uma ideia real e concreta de quem é ele. E a resposta nós sabemos. Quem é o Filho do Homem? Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus, de repente, ele, digamos assim, afunila a pergunta e questiona diretamente os apóstolos a respeito de quem eles, que tinham intimidade com ele, pensavam ele ser. E pela boca do apóstolo Pedro vem justamente, pela inspiração divina, esta profissão de fé maravilhosa da qual vive a igreja. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Vejam, irmãos e irmãs, para nós sabermos de fato quem é Jesus, nós precisamos ter intimidade com ele. As pessoas viram Jesus fazer algum milagre, as pessoas ouviram Jesus proferir o seu ensinamento, as pessoas faziam alguma ideia de quem é Jesus e vemos no caso, não é, uma ideia absolutamente equivocada. Jesus pergunta para aqueles que conviviam com ele, isto é, para os 12 que eram íntimos dele, para nos ensinar que nós só poderemos de fato saber quem ele é se nós termos vida íntima com ele por meio da leitura da sua palavra, por meio da oração,
por meio da participação nos sacramentos, por meio da caridade feita às pessoas. Se não for assim, nós vamos continuar, né, nutrindo na nossa cabeça especulações e fazendo ideias a respeito de Jesus que correspondem muito mais ao que nós gostaríamos que ele fosse, e não em relação à verdade de quem ele é. Quem é Jesus? O Messias, o Filho do Deus vivo. E a igreja existe justamente para anunciar ao mundo esta verdade. A igreja se fundamenta sobre esta verdade e ela existe para anunciá-la às pessoas. Para que a igreja existe? Para anunciar ao mundo que Jesus é Deus que se fez homem pela nossa salvação, o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus não é simplesmente um profeta, um fazedor de milagres, uma pessoa com um ensinamento muito bonito, que fala sobre a fraternidade universal, que fala sobre isto e aquilo. Não. Jesus não é isto, mas é muito mais do que isto. Jesus é Deus feito homem, vindo a este mundo para realizar a obra da nossa salvação. E é justamente porque Pedro anuncia esta verdade que Jesus lhe confere o poder das chaves. Vem a primeira leitura, na profecia se realizando em Jesus e em Pedro, quando Jesus confia a Pedro o poder das chaves. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Não é o poder das chaves, este poder de ligar e de desligar. Muitas pessoas não sabem o que isto significa, não é? E o poder de ligar e de desligar já existia no tempo de Jesus, não é? Em relação aos rabinos que administravam as sinagogas, isto é, o lugar de culto em que os judeus se reuniam enquanto comunidade. Jesus e o poder de ligar e de desligar se referia precisamente ao poder de permitir o acesso ou não de alguém à comunidade. Significava a autoridade para interpretar as Escrituras. E significava também este poder de dizer que alguém pode e que alguém não pode participar da vida da comunidade. Jesus entrega a Pedro. Vejam que coisa bonita. A autoridade que Sóbina exercia no palácio do rei Ezequias como administrador, enquanto aquele que detinha o poder das chaves, substituído no caso, né, por Eucias, substituído no caso por Eliasim, aliás, se realiza quando Jesus entrega a Pedro o poder das chaves para que ele governe a igreja de Deus, para que ele administre a igreja de Deus, não é? Como primeiro Papa e os papas, seus sucessores, os ministros ordenados, etc., nesta sucessão ininterrupta que desde os tempos de Jesus chegam até os nossos dias. E este poder das chaves, que se encontra ainda na autoridade da igreja, é justamente esta realidade bonita que faz com que, pela igreja, as pessoas tenham acesso a Cristo. O administrador do palácio no Antigo Testamento era aquele que permitia o acesso dos súditos ao rei, quando ele abria a porta ou quando ele a fechava. E a igreja tem de ser sempre esta porta aberta em virtude do seu poder de ligar e de desligar, o poder das chaves. Esta porta sempre aberta
que vai permitir o acesso das pessoas a Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós, hoje, podemos e devemos nos questionar, porque o poder das chaves está na minha mão, está na mão de vocês. O poder das chaves, que é confiado a Pedro, de alguma maneira, ele é também entregue a nós pelo batismo. Porque pelo nosso testemunho, no nosso dia a dia, a gente pode tanto permitir quanto fechar o acesso das pessoas a Cristo. O nosso testemunho, ele tem um poder extraordinariamente grande, não é? Quantas vezes a gente já ouviu pessoas dizendo que se desanimaram da fé, que deixaram de frequentar a igreja, ou que não frequentam a igreja, porque o testemunho dos cristãos, dos católicos, de testemunho, na verdade, não tem nada. Que as pessoas veem como as pessoas fora da igreja se comportam e pensam, mas isto daí eu não quero para a minha vida, não. Vem, esse tipo de pessoa que age assim impede o outro de ir a Jesus, quando na verdade o nosso comportamento tem de ser o inverso. Olhando o nosso jeito de ser, claro, com os nossos pecados, com as nossas limitações, mas olhando para nós, as pessoas têm de ver como que uma porta aberta, através do qual elas irão passar para ter acesso a Jesus nosso Senhor. E o pior de tudo é que tem muita gente por aí que não passa pela porta que dá acesso a Cristo e ainda fecha a porta para que os outros não tenham também acesso. Gente que não se converte, gente que não muda de vida, gente que não quer saber de ter um comportamento coerente e adequado com a fé. Gente que não vai a Jesus e que faz também com que os outros não vão, porque o seu jeito de ser dá absoluto contra-testemunho da fé que diz professar com a boca. Então, ao longo desta semana, pensemos se nós queremos ser Sóbina ou se nós queremos ser Pedro, porque o poder das chaves está na nossa mão, por conta da nossa pertença à igreja, a qual legitimamente está, né, pelo desejo de Cristo Jesus nosso Senhor, confiado o poder das chaves. E questionemo-nos, quem eu quero ser? Eu tenho, pelo meu jeito de ser, pela minha vida, sido esta porta sempre aberta, através do qual as pessoas, não é, vendo a minha pertença à igreja, a minha alegria, a minha disponibilidade, naturalmente com os meus defeitos, com as minhas limitações, mas será que eu tenho sido de fato, não é, este caminho, esta porta pelo qual os outros que comigo convivem irão ter acesso a Cristo, nosso Senhor? Não é, na verdade, muito bem diz Paulo, com a qual, né, este versículo maravilhoso do capítulo 11 da sua epístola aos Romanos que nós ouvimos na segunda leitura. Isto, de fato, é muito alto, é muito grande. E nós parecemos não ter condições por conta dos nossos pecados. Mas na medida da sua misericórdia, Deus nos dá a graça de nos ajudar a compreender. E mais do que isso, nos ajudar neste processo de conversão, para sermos nós cada vez mais e sempre estas portas abertas pela qual as pessoas vão passar e ter acesso a Ele. Não é? Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. Quem conheceu o pensamento do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a alguma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele
e para Ele. A Ele a glória para sempre, pelos séculos sem fim. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ao Deus plenamente santo e sábio, que a Pedro revelou a identidade de Jesus e a todos nos chama à santidade, oremos com confiança dizendo: Atendei, Senhor, ao clamor da nossa prece. Senhor, vós que construístes a igreja sobre a pedra da fé, guardai-a de toda atitude de fechamento aos desafios da sociedade e ajudai-a a enfrentá-los com sabedoria e fidelidade ao Evangelho. Nós vos rogamos. Atendei, Senhor, ao clamor da nossa prece. Vós que destes a Pedro a responsabilidade pela comunidade cristã, motivai as autoridades civis a assumir a defesa dos pobres e necessitados, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, ao clamor da nossa prece. Vós que sempre escutais o clamor dos vossos filhos e filhas, vinde em socorro dos que se encontram perdidos nos caminhos das drogas, da violência e do crime. Nós vos rogamos. Atendei, Senhor, ao clamor da nossa prece. Vós que unis os corações dos vossos fiéis, dai aos membros da nossa comunidade viver a alegria, o amor e a fraternidade. Nós vos rogamos. Atendei, Senhor, ao clamor da nossa prece. Vós que chamastes os discípulos ao seguimento de Jesus, firmai na fidelidade e abençoai todos os que se dedicam a algum serviço na comunidade, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, ao clamor da nossa prece. Ó Pai, que revelastes a Pedro o segredo messiânico do vosso Filho, fortalecei nossa fé para que possamos professar Jesus como nosso Salvador. Ele que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. A mesa santa que preparamos, mãos que se elevam a Ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor. Flores, espinhos, dor e alegria, pais, mães e filhos diante do altar. A nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar.
recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor, a vida nova, nova família que celebramos aqui tem lugar. Tua bondade vem com fartura, é só saber reunir, partilhar. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que este sacrifício, meu e vosso, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo sacrifício da cruz único, oferecido uma só vez, conquistastes para vós um povo, concedei à vossa Igreja a paz e a unidade por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Quisestes reunir de novo, pelo sangue do vosso Filho e pela graça do Espírito Santo, os filhos dispersos pelo pecado. Vossa Igreja, reunida pela unidade da Trindade, é para o mundo o corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo, para a glória da vossa sabedoria. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos a vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Os céus e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai pelo Espírito Santo as oferendas. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue
de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Sérgio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Amém.
guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do seu Evangelho, com amor e confiança rezemos como Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Sim, ó Pai, livrai-nos de todos os males e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva.
para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu Senhor. Reconstrói a tua vida em comunhão com teu irmão. Onde está o teu irmão? Eu estou presente nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, fazei agir plenamente em nós o sacramento do vosso amor e transformai-nos de tal modo pela vossa graça que em tudo possamos agradar-vos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu gostaria de desejar às famílias da senhora Dirce da Costa Carvalho e do senhor Bracelino Rodrigues Neres, cujo 7º dia hoje celebramos, gostaria de lhes transmitir uma palavra de solidariedade e de esperança neste momento de dor que vocês atravessam em virtude do falecimento desses entes queridos. Não é que a certeza da ressurreição e da vida eterna possa confortá-los neste momento de dor. E neste 4º domingo
neste quarto domingo do mês de agosto, nós fazemos memória do chamado, nós fazemos memória neste mês vocacional da vocação leiga, não é? Primeiro domingo, a vocação ao ministério ordenado. Segundo domingo, a vocação à vida matrimonial, familiar. Terceiro domingo, a vocação à vida religiosa. E hoje, não é, a vocação aos ministérios leigos na igreja. São tantos, não é? Aqui mesmo nós temos os leitores, nós temos o acolitato, nós temos a música, temos a Pascom, enfim. E eu gostaria de dirigir a vocês, leigos e leigas das nossas paróquias, de Piacatu, de Gabriel Monteiro, a minha gratidão pelo trabalho tão bonito que vocês realizam nas mais diferentes frentes de trabalho. As pastorais, os movimentos, não é? A Igreja de Cristo é um corpo, e no corpo, como diz São Paulo, a orelha não pode dizer à mão, eu não preciso de você, ou eu sou mais importante do que você, porque cada membro tem a sua função, não é? No organismo, e com a igreja é a mesmíssima coisa. Cada membro ocupa a sua função, a realiza, não é, dentro das suas possibilidades, e deste modo a Igreja de Cristo cresce e se mantém viva. Então, a vocês, leigos e leigas das nossas paróquias, vocês aqui presentes, vocês que nos acompanham, eu gostaria de lhes dirigir neste dia uma palavra muito verdadeira de gratidão, porque o padre sozinho na paróquia ele não faz nada, não é? Nós precisamos uns dos outros. E não podemos, fugir da nossa responsabilidade. Quantos cristãos católicos mornos, né? Que fazem pouco caso até da vida cristã, que foram batizados, que receberam os sacramentos, mas vivem como se a igreja nem existisse, não estão nem aí, né? Então, rezemos para que estes voltem para a igreja, mas rezemos também para que nós possamos perseverar, porque não é fácil, os desafios são tantos, as dificuldades, as tribulações, as coisas da vida, que às vezes nos querem tirar do caminho, mas mantenhamos-nos firmes. A igreja caminha deste jeito, o pastor e as ovelhas, os ministros ordenados e os leigos, tantos e tantos, não é? Pais de família, mães de família, pessoas solteiras, que aí nas realidades do mundo exercem o seu ministério enquanto pessoas batizadas, o sacerdócio batismal que nos foi dado a todos, né, no dia em que a água do batismo foi derramada em nossa cabeça. Então, voltados para a imagem de Nossa Senhora, rezemos uma Ave Maria pelo aumento e pela santificação das vocações sacerdotais e religiosas neste mês vocacional, mas também confiando a Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe, os leigos e leigas todos da nossa paróquia, para que sejam felizes no seu ministério e o exerçam, não é, com alegria, com responsabilidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. São José, rogai por nós. São Pedro Apóstolo, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, tenham
um domingo feliz, uma semana abençoada. E vós que aqui estáis, ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia eu sei que eu dormiria muito mais feliz.